Olá, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom você ter avisado, mas eu estou longe disso aí. Mas deixa. Isto não é pretensão. Jesus não era pretensioso. Catados do nosso fútil procedimento. Primeiro, a formação de todas as áreas da vida. Quando uma pessoa está no mundo, toda a sua vida é estruturada em padrões humanos. Em 1 Pedro 1,18 diz a Escritura que fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Noutra tradução diz que fomos resgatados de uma vã maneira de viver. Todas as áreas da vida do homem foram afetadas pelo pecado. Quando o reino de Deus chega, é necessário ordenar a vida pelo padrão que o reino impõe, até que sejamos semelhantes a Jesus. Essa transformação deve atingir desde nossa mente até os mínimos detalhes do comportamento. Todas as áreas da vida, a relação com Deus, relações familiares, trabalho, estudo, preparo para o casamento, lazer, santidade com o corpo, o uso da língua, devem ser ordenadas pelo padrão de Deus. Na verdade, passamos por um verdadeiro processo de reeducação, como diz Paulo em Tito 2,12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Segundo, o que é necessário para ser discipulado? Como Deus ordenará nossas vidas? Como Ele nos aconselhará? Todos os irmãos precisam entender que Deus não mandará um anjo ao nosso quarto para nos dar orientações. É para isso que existem os relacionamentos no corpo. Isso faz parte do relacionamento de discipulado. Por isso, para que alguém possa ser discipulado, é necessário que seja manso e humilde, como Jesus, Mateus 11:29. É necessário também que ele seja sujeito aos irmãos, Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros. É necessário ainda que seja submisso aos líderes, Hebreus 13:17. Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E ainda ser alguém que renunciou à rebelião e à obstinação, 1 Samuel 15:23. Alguém que dá ouvidos aos conselhos, Provérbios 12:15. Ninguém pode ser edificado por outro se mantiver uma atitude de independência, uma atitude de orgulho ou autossuficiência. Aquela ideia de que eu sou submisso só ao Senhor é uma forma espiritual, entre aspas, de justificar a rebelião. Isto é característica de quem está nas trevas. A obstinação é o pior de todos os pecados, 1 Samuel 15:23. Alguém que é correto aos seus próprios olhos não pode ser ensinado e nem corrigido, Provérbios 12:15. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Há pessoas que são constantemente aconselhadas, contudo fecham os ouvidos e seguem os seus próprios conselhos. Outros, quando corrigidos ou confrontados, se justificam com muitas argumentações. Estes acabam colhendo o fruto do seu procedimento, mas mesmo assim não enxergam, não aprendem porque são teimosos e orgulhosos. Um discípulo não é assim. É impossível edificar quem não se submete. Repitam comigo. É impossível edificar quem não se submete. Um discípulo é como uma ovelha e não como uma cabra. Ele aceita a repreensão e ama a correção. Os discípulos devem buscar ensino e conselho, ouvir e praticar. Somos membros do corpo de Cristo, somos guardas uns dos outros. Temos um compromisso mútuo de edificação uns com os outros. Deus quer nos abençoar através dos irmãos. Terceiro, os perigos do discipulado. Existe um grande perigo neste ministério: o abuso da autoridade. O discipulador precisa entender que ele é um servo do discípulo e não o dono. Deve ensinar-lhe todo o conselho de Deus e não os seus gostos e preferências pessoais. Deve preservar
a iniciativa e as qualificações pessoais do discípulo. Devemos ter em mente a visão de Deus acerca de autoridade. No mundo, a autoridade é sinal de posição e domínio. No reino de Deus, é o contrário. Jesus ensinou que nossa autoridade é confirmada na medida que sabemos servir. Marcos 10:43. Ele foi o nosso exemplo, foi o que mais se humilhou e mais serviu. Por isso que o Pai lhe deu toda a autoridade. Filipenses 2:5-11. Para que haja pleno equilíbrio, devemos distinguir 3 níveis de autoridade. Primeiro, a palavra de Deus. A essa o discípulo deve ter uma submissão absoluta. Quando damos a palavra de Deus a um discípulo e ele não a recebe, está sendo rebelde. Nesse caso, devemos seguir as orientações dadas por Jesus em Mateus 18:15-20. Todos no corpo de Cristo, e não apenas o discipulador, têm autoridade para corrigir e repreender outro irmão dentro do ensino da palavra, observando antes o ensino de Gálatas 6:1 e Mateus 7:1-5. O segundo nível de autoridade, nossos conselhos. Nesse caso, a submissão aqui é relativa. Por exemplo, quando dizemos a um discípulo que ele não pode casar com uma moça incrédula, estamos dando a palavra do Senhor. Isso é absoluto. Mas quando falamos que não é bom que ele se case com a irmã fulana, estamos dando um conselho. Pode ser que o conselho que damos é baseado no conhecimento que temos da palavra de Deus, mas mesmo assim não passa de conselho. É relativo. Se o discípulo rejeita um conselho, não é necessariamente um rebelde. Entretanto, aquele que nunca aceita conselhos é orgulhoso e autossuficiente, não pode ser edificado. E o terceiro nível de autoridade são as nossas opiniões. Não é necessário nenhum tipo de submissão às opiniões e gostos pessoais do discipulador. Vamos repetir os 3 níveis? Primeiro, a palavra de Deus. Aqui o discípulo deve ter uma submissão absoluta. Segundo, nossos conselhos. A submissão aqui é relativa. E terceiro, nossas opiniões. Não é necessário nenhum tipo de submissão. Finalmente, o que o discipulador deve dar ao discípulo? Por fim, devemos entender que o discipulador deve dar 3 coisas essenciais ao discípulo. Primeiro, dar a si mesmo. Jesus não dava reuniões e sermões, dava a si mesmo. João 1:38-39. Dar a si mesmo é dar o seu tempo, seu interesse, sua amizade, deixar-se envolver, ter carga, zelar, orar. Temos que dar nossa casa, nosso amor, nossa vida. Em segundo lugar, dar o exemplo. Jesus era exemplo, João 13:15. Ele disse: vinde e vede. Nós também devemos dizer: vinde e vede. Devemos chegar a dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isto não é pretensão. Jesus não era pretensioso, nem Paulo. Deus é que nos torna exemplos pela vida de Cristo em nós. Em terceiro lugar, o que o discipulador deve dar ao discípulo é a palavra de Deus. Jesus instruiu com a palavra. João 15:3. Ele estava constantemente mostrando a vontade do Pai. Ele ensinava e orientava em toda parte e em todo o tempo. No templo, em casa, no caminho, no barco. Marcos 10:1. Jesus dava ensino para todas as áreas da vida. Nós temos que ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Dar a si mesmo, dar o exemplo, dar a palavra de Deus. Vamos repetir? Dar a si mesmo, dar o exemplo, dar a palavra de Deus. E ele não a recebe, está sendo rebelde. Nesse caso, devemos seguir as orientações dadas por